Vamos abrir nossas Bíblias, pedir o pessoal da multimídia para acender as luzes, todas as luzes aí do santuário, para que todos possam assim compartilhar, né? Possam participar melhor da mensagem. Vamos abrir essa Bíblia no Salmo de número 78, em que nós estamos falando nesses dias sobre o amor gracioso de Deus, sobre a necessidade de nós anunciarmos esse amor gracioso de Deus. E nesta noite, lembrando das obras de Deus, porque para nós anunciarmos o amor gracioso de Deus, nós precisamos lembrar. Então o Salmo de número 78, ele começa falando sobre isso a partir dos versos de 12, né, versículo 12, até o versículo 16. Versículo 12 nós vimos pela parte da manhã, começando a falar dessas lembranças. E nos diz assim, Salmo 78, a partir do versículo de número 12. Deus fez milagres na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Deus dividiu o mar e fez o povo seguir pelo mar. Deus aprumou as águas como um dique. Deus guiou o povo de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto abriu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como das profundezas dos mares. Da pedra fez brotar correntes, fez manar água como rios. Amém. Eu quero frisar a partir do versículo de número 14, aquilo que Deus fez na vida daquele povo, estava no deserto. Para nós lembrarmos que o deserto geralmente é lugar de provação, não é verdade? A gente sempre vê o deserto como lugar de provação, como lugar de uma experiência, o deserto. Não necessariamente um deserto na questão física. Nós temos Moisés, que ficou 40 anos pastoreando ovelhas no deserto. Nós temos o povo de Israel, que passou 40 anos no deserto. Nós temos o exemplo de Jesus, que foi tentado também no deserto. Então, o deserto, ele é um momento, muitas vezes, de provação, que nós passamos de dificuldades. O deserto é um lugar de crescimento. Nós crescemos mais no deserto do que no oásis. No deserto é o sinônimo de sofrimento, de prova, de dificuldade. Assim como o povo passou pelo deserto, assim como Moisés ficou no deserto, assim como Jesus ficou no deserto, eles passaram por provações, eles passaram por dificuldades, mas eles venceram. Da mesma maneira, você pode também estar passando pelo seu deserto pessoal, individual, e é intransferível. Você não pode transferir o seu deserto, isto é, a sua dor, o seu sofrimento, você não pode transferir. Ele é pessoal e intransferível. Isto é, você não vai sair do deserto sem Deus. Você só pode atravessar o deserto com Deus. Muitas pessoas querem um Deus que não permite que elas passem pelo deserto, mas isso não é bíblico. Nosso Deus, ele sempre permite que nós passemos pelo deserto. E é isso que o salmista aqui está nos ensinando, que ele quer que você lembre que o deserto é o lugar que você vai crescer, que você lembre que o deserto é o lugar que você vai passar, pois ele diz, Deus os guiou. O povo só conseguiu resistir ao deserto porque Deus o guiou. E essa é a primeira lição. Você só vai passar pelo deserto agora que você está vivendo a dor, o sofrimento, se Deus guiar você. Você vai precisar de sinais para atravessar você pelo deserto. Ele não vai tirar você do deserto, ele vai passar o deserto com você. Isso é uma lição que nós precisamos aprender. Cada um precisa passar pelo seu deserto individual. Não dá para fugir do seu deserto, isto é, não dá para fugir dos problemas, das dificuldades. Você não vai poder fugir. Você terá que enfrentar. Sozinho é impossível
enfrentar o deserto. Sozinho é impossível passar pelo deserto, pela luta, pela dificuldade. Mas creia, assim como Deus guiou o povo, Deus quer guiar você pelo seu deserto também. Era isso que o salmista queria, que essa nova geração lembrasse. Assim como Deus guiou o povo do deserto, isto é, no momento de maior dificuldade, no momento de maior provação, Deus os guiou. Deus iria guiar o povo aqui nesta época, e Deus quer guiar você também. Mas você precisa entender isso, que Deus deixa sinais para você. Aqui, os sinais que Deus deixou eram uma nuvem e um clarão de fogo à noite para cuidar deles. A nuvem e esse clarão de fogo tinham um significado de proteção. Deus não os tirou do deserto, mas Deus cuidou deles e os protegeu no deserto. Deus não vai tirar você do deserto, mas Ele vai proteger você no deserto. Ele vai cuidar de você no deserto. Ele nunca nos tira do deserto. A nuvem tinha o significado da proteção, daquele calor, infernal que é o deserto. Temperaturas maiores do que 60 graus durante o dia. E à noite, bola de fogo. Enquanto durante o dia o calor, ele é insuportável, à noite o frio também é insuportável. Então durante o dia ele os protegia do calor. Durante a noite ele os protegia do frio e dos animais selvagens, dos inimigos que estavam ao redor, pois eles estavam iluminados. Por isso nós temos que crer que o deserto é necessário. Não que Deus esteja querendo castigar você, não. Muitas pessoas acham que quando elas passam por problemas, por dificuldades, elas reclamam e dizem, mas Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não, você não fez nada para merecer isso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. No mundo tereis aflições. Isto é, vocês vão ter que passar pelo deserto, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo foi questionado pelos seus discípulos, que perguntaram para ele, mas Senhor, quem foi que pecou quando encontraram um homem cego? Eles achavam que o sofrimento era castigo por alguma coisa errada, e muitas pessoas acreditam nisso, que o sofrimento é um castigo porque você fez uma coisa errada, e perguntaram, quem foi que pecou? Os pais ou o filho para que ele esteja assim? Jesus disse, nem os pais, nem os filhos, mas isso é para a honra e glória de Deus. Então, meu querido, o seu deserto tem o objetivo do nome de Deus ser glorificado. É por isso que você passa por isso, pela dificuldade, para que quando você terminar de passar pelo deserto, o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado através da sua vida. É para isso que serve o deserto. Para isso que serve o sofrimento, para o seu crescimento, não necessariamente um crescimento exterior, mas sim, principalmente um crescimento interior. Geralmente quando nós passamos pelo deserto é porque Deus precisa trabalhar alguma coisa dentro de nós, o nosso caráter. Ele precisa trabalhar isso dentro de nós. O tratar de Deus não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ele começa a tratar as nossas vidas dessa maneira. Ele permite o sofrimento, ele permite a luta. E esse texto aqui, ele aponta, esse versículo 14 especificamente, ele aponta para a fidelidade imutável de Deus. Isto é, Deus não muda. O que o salmista quer lembrar aqui, tanto para o seu povo como para nós, é que Deus não muda. Ele era o mesmo Deus que livrou o povo do Egito. Era o mesmo Deus que guiou o povo no deserto, que abriu o mar vermelho. Estava com eles ali. É isso que ele quer dizer para nós. Deus continua sendo Deus. Eu mudo, você muda, nós mudamos, mas Deus não muda. Ele continua sendo Deus. Era isso que ele queria lembrar ao povo aqui, que ele continuava sendo Deus. É isso que você precisa entender, que ele é o caminho. No deserto ele é o caminho. A Bíblia diz que existem caminhos que são bons aos olhos dos homens, mas o seu destino é a morte. Mas a Bíblia diz também que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho dos homens é o caminho da perdição.
em que você vai morrer no meio do deserto. O caminho de Deus é o caminho da salvação, em que você vai atravessar o deserto. É uma questão de escolha pessoal. É uma questão desse lembrete. Precisamos lembrar sempre disso. Deus está conosco no meio do deserto, ou se você preferir, no meio da tempestade, no meio do caos, no meio da dificuldade, Deus está. E toda vez que aparecer uma dificuldade, o que Deus vai fazer? Deus vai suprir a sua necessidade. É isso que o salmista continua dizendo aqui, no versículo de número 15, diz que ele abriu a rocha, e da rocha saiu água. Versículos 15 e 16, ele fez sair água da rocha. Ele fez brotar, isto é, ele supriu todas as necessidades do povo ali no deserto. Ele supriu todas as necessidades. Isso quer dizer que ele deseja hoje suprir todas as suas necessidades. Mas preste atenção, necessidade. Nem tudo que você deseja é necessidade. Muitas vezes nós confundimos nossos deleites, conforme a palavra de Deus nos instrui. Por que vocês oram e não recebem? Porque vocês pedem apenas para suprir os seus prazeres. E Deus não está aqui para suprir capricho de ninguém, prazer de ninguém. Ele disse que Ele está aqui para suprir as nossas necessidades. As nossas necessidades. Deus não precisava permitir que o povo passasse pelo deserto. Não precisava permitir. Mas Ele permitiu. E lá no deserto, Ele supriu as suas necessidades. Da mesma maneira, é assim que Deus quer trabalhar. Então esse versículo 14, ele mostra para nós o quê? Que Deus dá conforto e esperança. Você precisa crer nisso. Ele dá conforto e esperança no deserto. É isso que o salmista estava querendo passar para o povo. Deus vai dar conforto e esperança na hora da dor, na hora do deserto. Ele vai cuidar de uma forma toda especial de você. Ele vai cuidar de uma forma toda especial de você. É isso que Ele deseja fazer. É isso que Ele nos fala nessa noite. Mas você precisa acreditar nisso. Primeiro, que Ele é fiel. Essa é a parte dele. Ele não muda. E segundo, você precisa crer que Ele vai trazer conforto e consolo nesta hora de dificuldade. Pare e pense, você está realmente acreditando no conforto e no consolo dele? Porque para isso você precisa acreditar nessas palavras e não andar nos seus caminhos. Porque muitas vezes nós fracassamos, porque nós não queremos ser guiados por Deus. Nós queremos ser guiados pelos nossos pensamentos. Esse foi sempre o grande erro do povo de Israel, e esse tem sido o grande erro que o povo chamado povo de Deus tem cometido. Ele quer resolver as coisas do seu jeito. E aí, quando as coisas não dão certo, eles culpam a Deus. Ó Deus, por que você permitiu que isso acontecesse? Ele não é um Deus carrasco que nos obriga a fazer nada. Ele é um Deus que dá a opção de escolhas. As escolhas são pessoais. Ele dá esta oportunidade para cada um de nós nessa noite. Ele dá esta oportunidade pessoal para cada um de nós. Então nós temos que parar e pensar nisso, que Ele quer suprir, mas não suprir apenas as necessidades físicas, porque muitas vezes nós queremos apenas suprir as necessidades físicas. É claro, as necessidades físicas elas são importantes, mas a maior de todas as necessidades não é a física, é a espiritual. Foi por isso que o povo, já agora com Jesus Cristo, foi por isso que o povo com Jesus Cristo rejeitou Ele. Porque Ele fez vários milagres. Assim
como Deus aqui no deserto deu pão, né? Deu carne, deu água. Jesus fez vários milagres. O milagre da multiplicação dos pães e peixes. Da mesma maneira, Deus fez aquele milagre. Jesus fez aquele milagre para mostrar que Ele era o próprio Deus, o Deus que estava lá no deserto. Agora é o Deus que estava com aquele povo. E Ele fez o milagre. Fez o milagre uma vez, duas vezes, fez vários milagres. E certo dia, Ele virou para aquelas pessoas e disse: olha, eu sei por que vocês estão atrás de mim. Vocês estão atrás de mim porque vocês querem apenas suprir as suas necessidades materiais. E Ele disse: olha, não vou mais ficar sustentando vocês apenas com pão e peixe. E a grande maioria foi embora. Ele disse para os seus discípulos: se vocês quiserem ir embora, vocês podem também. Porque Deus, Ele quer muito mais do que suprir as nossas necessidades materiais, e Ele supre. Mas Ele quer suprir principalmente as nossas necessidades espirituais. Por isso Ele disse: olha, eu sou o pão que desceu do céu. Por isso Ele disse: eu sou a água viva. Assim como Moisés, por Deus, deu o pão no deserto. Assim como Moisés, por Deus, deu a água no deserto. Agora eu vou dar o pão da vida. Agora eu vou dar a água viva, a água que transforma. Isto é, eu não vou dar apenas uma vida material, pois o pão físico, a água física, sustenta apenas a nossa vida material. Mas a nossa vida material é passageira. Ele deseja dar uma vida eterna. Por isso que Jesus, Ele disse, e Ele oferece a água viva. Por isso que Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Em João capítulo 4, Jesus encontra com aquela mulher, e aí Jesus chega para começar um assunto com aquela mulher, Ele pede água. E aquela mulher fica assustada e preocupada: mas você sendo judeu, vem falar comigo, porque o judeu não conversava, né, com o samaritano, e muito menos com a mulher em público. Então aquela mulher: tá, você é ousado, vem pedir água para mim? E aí Jesus disse: olha, se você soubesse com quem você está falando, você não ia me dar água, você ia pedir água. E aquela mulher fica admirada: mas você é maior do que o nosso pai Jacó? Realmente ela não sabia com quem ela estava falando. Muitas vezes nós agimos assim com Deus, nós não sabemos com quem nós estamos falando. Muitas vezes nós achamos que podemos dar ordens para Deus, de exigir o que nós queremos, enquanto nós aprendemos da palavra dEle que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, não é a nossa vontade. Enquanto nós aprendemos na palavra dEle que a melhor vontade é a dEle, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então não sou eu que vou dizer para Deus o que é melhor para mim quando eu estou no deserto. Eu preciso consultar a Deus, eu preciso ser humilde e consultar a Deus o que é melhor no deserto. Porque o povo aqui no deserto, ele foi sustentado. Ele foi sustentado. Deus cuidou deles. Mas, sabe o que acontecia? Deus dava tudo para eles, e Deus sabia. Mas diz o versículo 17, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra Ele, e se rebelaram contra Deus no deserto. Apesar de Deus ter dado tudo para eles, eles ainda assim se rebelaram contra Deus. Por isso, Deus muitas vezes permite que a gente passe pelo deserto, para que a gente reflita que existe um Deus todo-poderoso no céu, que não depende de nós para nada. Nós é que dependemos dele. E Ele permite, e Ele deseja que no deserto nós sejamos humildes, de reconhecer que nós precisamos dele. O povo, a grande maioria, morreu no deserto. Por quê? Porque não reconheceu que Ele era o Todo-Poderoso. E muitos perecem, morrem sem Cristo Jesus porque não reconhecem que Ele é o Todo-Poderoso. Aquela mulher ali no poço de Jacó, conhecida como a mulher samaritana, ali o que aconteceu? Aquela mulher teve um encontro com Jesus. Porque ela entendeu que a sua vida era um deserto. Ela era uma pessoa infeliz. Tinha casado um monte de vezes e divorciado. Agora vivia com um homem que não era seu marido. E estava naquele poço, naquela hora, sozinha. Provavelmente porque nem o seu povo gostava dela. Porque era uma mulher
de má reputação, as mulheres não iam retirar água sozinha, e principalmente naquele horário. Mas Jesus sabia. Veja como é maravilhoso. Jesus, como Deus, sabia que aquela mulher estava no deserto. E aí o que acontece? Deus vai ao nosso encontro no deserto. Ele foi ao encontro do povo lá no deserto. Ele foi ao encontro daquela mulher no seu deserto. E Ele quer ir ao encontro de você também no seu deserto, na hora da sua luta. Sabe, você nunca vai conseguir ir à presença de Deus sozinho. A gente descobre nas Escrituras é que Deus vem até nós. É por isso que Ele permite o deserto. Sabe por quê? Porque quando está tudo bem, ninguém fica preocupado com Deus. Ninguém procura a Deus quando está tudo bem. Quando você está prestes a casar, nas suas festas lá de casamento, de aniversário, quando você está bem, na família, no emprego, ninguém lembra de Deus. Mas aí quando o deserto vem, quando a doença vem, quando o desemprego vem, quando o luto bate à nossa porta, aí nós lembramos de Deus. É o deserto pessoal de cada um. Talvez você esteja passando por um desses desertos. E aí você precisa lembrar que Deus, Ele está no meio de nós. Mas, lembre-se, que o milagre no deserto, ele nos ensina o quê? Que a incredulidade e a ingratidão impedem o trabalhar de Deus em nossas vidas. A incredulidade, a ingratidão, a murmuração. Muitas vezes a gente não entende por que não somos abençoados. É justamente por isso. Porque somos ingratos, esquecemos rapidamente de Deus. Porque murmuramos e reclamamos de tudo. Esse foi o grande problema do povo do deserto. O povo estava com sede, Deus dava água e eles reclamavam. O povo estava com fome, Deus deu pão e eles reclamaram. O povo queria mais coisas, Deus deu carne e eles reclamaram. Eles nunca lembravam de agradecer. Muito parecido com muitos de nós, na verdade. Porque quando tudo está bem, na verdade, nós não lembramos de agradecer a Deus. Até esquecemos. Muitas vezes achamos que as coisas acontecem por obra do acaso. Ou as coisas acontecem porque eu tenho um bom emprego, porque eu estudei, porque eu me dediquei e consegui a promoção. Muitas vezes é assim que a gente age com Deus. Nós somos ingratos. E o povo agia dessa maneira. Como se Deus tivesse a obrigação de dar tudo para eles. E a ingratidão era tão grande. Que eles ainda lembravam do Egito e diziam: ó, como era bom quando nós estávamos no Egito e comíamos os pepinos, os melões e as cebolas. Povo miserável. E nós somos iguais. Quando a gente vem para a casa de Deus, que vem o primeiro problema. Ai, quando eu estava lá não era assim, não era... Aí a gente começa a murmurar e reclamar. Mas quando nós somos miseráveis. Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou. Quanto mais Deus dá, mais miseráveis nós somos, mais ingratos nós nos tornamos. O povo agora comia pão, o povo agora comia carne, o povo agora era livre. Eles eram escravos do Egito, tomavam chicotadas todos os dias, tinham que cumprir uma carga horária terrível. É assim com o ser humano. O ser humano acha que no mundo ele é livre. Não, no mundo o ser humano não é livre, ele é escravo do mundo. Ele diz: quando eu quero eu paro. Não consegue sem Deus. Porque o ser humano pensa que liberdade é fazer tudo. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Existe um preço muito grande. A liberdade nós encontramos com Cristo Jesus. Porque Ele sempre nos dará o melhor para as nossas vidas. Por isso nós temos que parar e refletir nessa noite sobre isso. Porque diz o versículo de número 16, é que Deus faz sair da rocha água. Deus faz correr da rocha água como rios. Isto é, Deus faz o impossível se tornar possível.
Onde já se viu sair água da rocha? Humanamente falando, isto é impossível. Isto é, Deus fez para o povo no deserto o impossível se tornar possível. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer tornar o que é impossível na sua vida, Ele quer tornar possível. Mas para que isso aconteça, você precisa acreditar, não nas minhas palavras, mas nas palavras dEle. Você precisa lembrar dEle hoje, no seu coração. Pois esse versículo demonstra a provisão e a fidelidade de Deus, em que mesmo naquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. E provavelmente nessa noite exista alguma coisa na sua vida desse deserto que você diz, isso é impossível, ninguém pode fazer mesmo, só Deus. Se você tem razão. Não está acontecendo, por quê? Porque você está procurando um lugar errado. Não está acontecendo, por quê? Porque você está confiando nas pessoas erradas. É isso que você precisa entender. Você precisa entender esse versículo, que ele serve como um lembrete de que Deus é o provedor fiel, que Ele é o único capaz de suprir todas as suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais, mesmo no deserto. Ele é o único. Por isso você deve hoje confiar em Deus, na sua provisão, seja lá o que for que você esteja procurando. Você precisa confiar em Deus. Crer que Ele é a única fonte de satisfação da sua vida. Eu quero que você curva a sua cabeça agora, nesse momento. E quero que você reflita nessas minhas palavras agora. E pense nisso. O que é que está hoje incomodando você? Que deserto você está passando nesta noite? Qual é o seu deserto? Qual o deserto que você está passando? Qual é a luta? Não importa. Você que sabe. Eu não sei. Não tenho a mínima ideia. E te confesso que provavelmente eu também não posso te ajudar. Porque eu sou falho, porque eu passo também pelo deserto. Mas eu conheço aquele que pode te ajudar, que é Cristo Jesus. No momento em que você deposita o seu deserto nas mãos de Deus, Ele pode e Ele quer abençoar a sua vida. Ele pode e Ele quer suprir todas as suas necessidades. Você precisa ter fé de confiar nele nesta noite.